Aleluia. Salve, amada igreja, com a paz e a graça do nosso Jesus Cristo. Amém? No motivo de alegria desta manhã, nós estamos aqui no círculo de oração para adorar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, a palavra se encontra em Isaías 55, do 4 em diante. E Deus ele vem falar conosco, e quem tiver com ouvido atento para ouvir a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E Deus ele é maravilhoso o tempo todo. Amém? E desde já agradecer a cada um que se encontra aqui, aqueles também que não pôde vir nessa manhã, aniversariante de hoje, aniversariante do mês, que Deus venha aguardar, venha abençoar cada dia, que Jesus, que o maior presente é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? É isso que o Senhor fala para mim e para você nessa manhã. Isaías 55, seu verso 4, ele diz: Eis que eu o dei como testemunha ao povo, como príncipe, aleluia, e governador do povo. Eis que chamará uma nação que não conhece e uma nação que nunca te conheceu. Correi para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Então o Senhor diz aqui para mim e para você: ele deu você como príncipe, como governador do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que ele disse que vai tirar nós e ali botar como príncipe e governador. E aqui o Senhor diz também: aquele que nunca conheceu o nosso Senhor Jesus Cristo vai conhecer o Santo do Santo, o nosso Senhor Jesus Cristo, e aquele que conhece o nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui no 6 ele diz: buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Ele diz para nós buscar o Senhor enquanto nós podemos achar, que vai chegar um momento que nós não vamos poder mais ali invocar o nome do Senhor Jesus Cristo. Não vai poder mais. Ele está falando invocar como assim? Como nós estamos aqui invocando, né, para todo mundo ouvir. Nós vamos invocar em silêncio em nossos corações, porque o Senhor disse que essa palavra vai ser abreviada. Esse livro vai ser aqui branco, né, vai assumir essas palavras. Aqui essas palavras vai ser caçada. Então ele diz para nós invocar dentro do nosso coração, enquanto nós podemos achar, enquanto nós podemos invocar o dia de hoje. E tem país aí que infelizmente não pode nem abrir a boca para falar o nome de Jesus, o nome do nosso Senhor Deus. E hoje nós temos a graça e o poder de falar o nome do Senhor Jesus Cristo livremente, abertamente, né? Mas o Senhor cada dia nos protege, cada dia nos guarda. E aqui no 7 é que ele diz: deixais os ímpios os seus caminhos, e o homem maligno aos seus pensamentos. Se converta ao Senhor, que se compadeça dele. Temo para o nosso Deus, porque grande é perdoar. O Senhor disse: se ele invocar, se ele se converter ao único Deus, Deus disse que perdoará o pecado dele, perdoará o pecado dela. Mas para isso ele tem que buscar a face do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas infelizmente muitos não querem sair do seu pecado, muitos não querem sair do prazer da carne, né? Do adultério, da bebedice, né? Do roubo, do fumo, né? Da jogatina. Não quer, né, se libertar desse nosso caminho. Por quê? Porque o prazer do mundo, ele diz que é maravilhoso, ele é doce, mas também ele é amargo. Mas o Senhor, ele diz que ele é doce como mel. Mas para isso nós temos que buscar a presença do nosso Jesus, a face do nosso Deus. Como nós vemos hoje, no dia de hoje, né? Muitos procurando que a viajar, fazer isso, a fazer aquilo, e deixando o nosso Deus aqui em segundo plano. E havendo nem direção ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, nosso Jesus Cristo. E vai de qualquer jeito. E Deus tem a misericórdia e guarda a entrada e a saída. E Deus, ele é bom, ele é longânimo. Não só nós oramos, mas tem muita gente orando, né? A estrada, né? Os motoristas, né? Os veículos, no ar, na água e na terra. E Deus vem guardar e proteger. E aqui no 8 ele diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Que
às vezes tem gente que ele faz o seu próprio caminho e diz que é Deus que está mandando. O Senhor está dizendo bem aqui, ó, porque o meu pensamento não são os vossos pensamentos. O meu pensamento, o teu pensamento é o pensamento de Deus. Porque se Deus confirmar o pensamento dele conosco, aí sim está tudo confirmado. Mas o Senhor está dizendo que o pensamento dele não é o nosso pensamento. Porque às vezes nós pedimos algo ao Senhor e pensamos algo que não agrada ao nosso Deus. E ele deixa bem claro aqui, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Às vezes o nosso caminho não está corretamente o caminho do Senhor. Se a gente andar conforme o Senhor lhe manda, nós estamos andando no caminho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós andar no pensamento de Deus, Deus está andando no nosso pensamento. Porque nós estamos fazendo a concordância com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Mas quando nós não estamos nos pensamentos do Senhor, nem no caminho do Senhor, o Senhor diz, afasta do nosso caminho e afasta do nosso pensamento. E aqui no 9 ele diz, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então os pensamentos do Senhor, ele não se encontra na terra, se encontra nas alturas. E os nossos pensamentos que estão aqui o que? Na terra. Quando nós ligamos aqui na terra, nós ligamos o que? No céu. Através das nossas orações, nós oramos, nós ligamos ao Senhor Jesus Cristo. Aí, e quando nós oramos e clamamos ao Senhor, os pensamentos positivos, na mesma da hora, liga os pensamentos de Deus lá no céu, e o Senhor lhe manda um anjo com os pensamentos dele para nos abençoar. Porque ele está vendo o que se passa aqui na terra, que o pensamento dele não está aqui na terra. O que ele diz aqui para mim e para você? Não guarde tesouro aqui na terra, porque a traça dos ladrões eles vêm pegar e roubar. E guarde seu tesouro no céu. O que é o seu tesouro no céu? É ali a tua coroa. A tua coroa foi naquele grande dia, o Senhor te chamar e você está com o seu galardão guardado lá no reino do céu. Então é isso que o Senhor diz para mim e para você. E aqui no 10 aqui ele diz, porque assim como desce a chuva e a nuvem do céu, e para lá não torna, mas rega a terra e a faz produzir, aborda e traz semente ao semeador e pão ao que come. Então você vê que a chuva que ela desce do céu é para nos alimentar. E tem gente que murmura, para que está chovendo? Para que essa chuva? Porque sem a água, sem a chuva, nós não vivemos. Porque a água tem que regar a terra, e através da terra regada, os alimentos, ela vai crescendo, e aí nós se alimentamos. Se não tivesse a chuva, como é que nós ia se alimentar? Como é que a plantação ia sobreviver? Como nós ia sobreviver? Que a palavra diz que nosso corpo, 80% são água. Você vê quando nós ficamos um dia sem beber água, você vê que nosso corpo ele fica ilimitado, fica desgastado. Imagine se nós ficasse como ali Elias orou para 3 anos e 6 meses ficar sem água. O que seria de nós? Mas ali o Senhor tinha uma estratégia, o Senhor mandou, Elias orou através da palavra dele. E o Senhor ouviu a palavra de Elias. E ficou 3 anos ali e 6 meses sem água. Mas ali o povo começou a reclamar, querendo água, mas não estava chegando a hora. Mas tudo que começa do nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem fim. Ele mandou Elias descer, e Elias desceu e orou, e fez chover. E ali o Senhor ele fez chover, não foi Elias que fez chover, o nosso Deus fez chover através da fé de Elias. O que é que o Senhor está dizendo para mim e para você? Bota a tua fé em ação. O Senhor está dizendo, bota a tua fé e a tua prática em ação. Será que eu clamar ao Senhor, será que Ele vai ouvir? Ele vai ouvir, mas tira primeiramente a dúvida do teu coração. Porque quando você ora com a dúvida, o Senhor ele ali não deixa ali a dúvida entrar. Porque a dúvida atrapalha o agir do nosso Jesus Cristo.
O Senhor disse que nós temos que viver na certeza e na convicção que já deu tudo certo. E ali, naquele momento, ali começou a orar, começou a clamar. Mas ali veio o milagre do nosso Senhor Jesus Cristo sobre a vida de ali e todo aquele povo ali de Israel. E aqui no 11 ele diz: assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará a paz e prosperará naquilo para que o enviar. Então a lei diz: naquilo que você pedir vai ser enviado. Agora peça com certeza e a convicção que já deu tudo certo. Porque o Senhor está preparado para enviar a bênção para mim e para você. Sabe por que a bênção não chegou sobre mim e sobre você? Porque nós somos carne, nós somos duvidosos. Na mesma hora que nós pedimos ao Senhor e nós ficamos com medo, será que o Senhor vai me abençoar? Será que o Senhor vai ordenar a bênção? Ele disse lá em Gênesis, Deuteronômio 28, que a bênção já foi lançada desde o monte de Gerizim. Toda vez que o Senhor subia ao monte, ele ali acumulava a bênção sem medida para quem pedia e para quem ele pede o dia de hoje. E o Senhor disse que já foi lançada. Só basta nós agarrar, que o anjo ele vem todo dia, a igreja quando nós abrimos, todo dia que nós estamos em casa orando, o Senhor ele vem com a bandeja, com a bênção, passeando sobre a nossa casa e sobre a igreja. Mas tem hora que o anjo ele vem e nós estamos dispersos, e o anjo sobe com a bênção lá de novo. E aí nós temos que ficar atento para a bênção do nosso Jesus Cristo, para mim e para você. Porque o anjo da igreja, o anjo todo dia, ele vem e traz a bênção para o anjo da igreja. E nós temos que estar atentos e preparados para ouvir a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E que a cada dia nós venhamos ter essa certeza e essa convicção que o Senhor, ele vive até o dia de hoje. E nós vamos viver até o dia que Deus permitir a face da terra. Porque nós estamos passando aqui uma temporada, que diz que a nossa vida vai ser lá no reino do céu, se nós permanecer até o fim. Como ali Moisés foi levado ali, e ali o Senhor levou, Moisés foi arrebatado, e até hoje o povo procura o corpo de Moisés. Elias também ele foi arrebatado, ali ele não morreu, o Senhor levou para ele ali, arrebatou, foi totalmente diferente, como muitos homens aqui na face da terra, que morrem e ali faz ali aquele processo. Mas Elias e Moisés, ele foi arrebatado pelo próprio Deus. E ali quando você vê que vê aquele, com Elias, aquele carruagem de fogo, aquele remoinho ali, e ali aquele vento, e ali levou Elias. E Elias hoje se encontra ali do lado do nosso Jesus Cristo, junto com o nosso Moisés também ali. E ali o Senhor se agradou da maravilha dele, está se agradando a cada dia. Ele disse que ele ia para o Pai e deixar o Consolador. O Consolador Moisés não se encontra mais aqui, mas na face da terra. O Consolador somos nós no dia de hoje, as igrejas que oram, as igrejas que buscam. Nós hoje somos esses que o Senhor preparou e nos capacitou, e a nos capacitar a cada dia, porque vem geração sobre gerações, e cada dia gerações ela vai o que ali, se multiplicando, e aqueles que tinham a convicção de buscar a palavra do Senhor Jesus Cristo ali, estão ali sendo capacitados para vir buscar a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo e capacitar aqueles que vêm depois deles. E cada dia nós vamos se apegar aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. E como foi falado aqui sobre a chuva, muitos lugares, essas águas aí, ela faz o que? Destrói, muitos lugares. Mas por quê? Porque Deus fez a terra toda perfeita. Mas infelizmente o homem está mexendo naquilo que não é dele. Você vê, tem lugar que a água passa, ele estampa, fecha, faz isso, faz aquilo, e quando vem a chuva, começa a alagar, e aí começa a reclamar. Por quê? Porque o corre era aquele local ali, era onde a água passava. Se você tampar o lugar da água, quando chover ou quando jogar a água,
a tendência ali é o quê? Alagar, porque ela não tem aonde sair, não tem para onde ela correr, porque o caminho dela ali, você fechou o caminho. Então por isso nós vemos no dia de hoje, nós vemos muitos lugares se alagando. Por quê? Porque o homem mexeu naquilo que não era para mexer. Porque Deus ele fez a terra totalmente preparada para o sol, para a chuva, para a água, para o vento, para o calor, para tudo. O Senhor ele fez. Tem lugar que a terra ela vive o quê? Na sequidão, mas ali ela foi capacitada para viver daquele jeito. Tem outro lugar que é só gelo, não tem outro lugar, tem outra coisa ali. E tem outro lugar que só vive de água. Então você vê que o Senhor fez tudo conforme a vontade do Pai. E às vezes nós reclamamos, nós murmuramos, porque nós somos carne, nós somos pecador. Entende isso que o Senhor diz? Ele diz para nós buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Mas muitos querem buscar o Senhor quando está no leito, quando está doente, quando está assim, quando está assado. Mas quando está curado, ninguém quer buscar a face do nosso Senhor Jesus Cristo. Pede oração, pede isso, pede aquilo. Quando o Senhor lhe age, quando o Senhor lhe cura, quando o Senhor lhe liberta, não pede mais uma visita, não pede mais uma oração, porque ele recebeu o milagre. Mas o Senhor já sabia do coração daquele homem, já sabia do coração daquela mulher. Não foi diferente com aqueles 10 leprosos. Quando o Senhor ele viu ali, ele sabia que só tinha um que vinha e ia voltar e reconhecer que só o Senhor é Deus. Mas ele sabia que veio 10 leprosos. Mas ele falou: vá e mostre ao sacerdote e depois volte. O Senhor mandou um voltar e falou: vá e mostre ao sacerdote e depois venha até mim. Mas ali aqueles 9, ele foi para onde? Para a farra, não é diferente do dia de hoje. Muitos recebem o milagre de ir para a igreja, agradecer, não vai para o bar, vai para a farra, vai para isso, vai para aquilo. E aquele que está ligado em Deus, ele vai para a igreja e pedir mais bênção, mais oração. Foi como aquele homem doente ali, leproso, ele foi até o Senhor, o Senhor perguntou: cadê os seus 9 amigos? Aí ele falou: Senhor, eu não posso falar por ele, eu posso falar por mim. Porque o Senhor mandou eu vir e mostrar ao sacerdote e depois voltar até ti. Então eu vim até o Senhor conforme a tua palavra. Me apareci ao sacerdote e na mesma hora eu voltei e me apareci ao Senhor conforme o Senhor mandou. E os 9 eu não posso responder por ele. Eu respondo por a minha causa, eu respondo por meu ato, mas os 9 eu não posso responder por nada. Mas o Senhor já sabia que aqueles 9 só estavam atrás da bênção. Não é diferente o dia de hoje. Muitos ele vem na casa de Deus atrás da bênção, atrás do milagre. Não vem competição de buscar totalmente o nosso Senhor Jesus Cristo. E aquele leproso ele veio convicto ali para buscar tanto o milagre dele, tanto para buscar o nosso Jesus. E aí o Senhor começou a glorificar, o Senhor começou a adorar, porque o Senhor falou: a tua fé foi tão grande, por isso que o teu milagre já chegou até a ti. E aquele homem ali começou a entender a maravilha, porque aí eu creio que ele já foi muitos médicos ali, e muitos doutores, ninguém poderia curar, porque tem coisa que ela é enferma, ela é espiritual, que nem os médicos ele pode curar, nem os médicos ele pode tocar, porque é algo espiritual. Só quem pode curar é Deus, é o nosso Jesus. Porque tem gente que vai para o médico, faz exame, faz isso, faz aquilo, e não acha nada. A pessoa sente dor, sente isso, sente aquilo, mas tem momento que as coisas é espiritual. Porque o maligno é assim, ele bota algo espiritual para tentar nos calar, tentar nos parar. Mas nós temos um Deus todo-poderoso, nós temos um Deus cuidador da nossa vida. E Deus ele cuida cada dia. Por isso que o homem maligno ele nos tragou ainda, porque nós temos um dono, é Emmanuel, é Deus conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? E podemos tudo naquele que nos fortalece.
Então é isso que o Senhor diz para mim e para você nessa manhã. Amém? Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Essa palavra que o Senhor me deu nessa manhã, eu agradeço desde já a cada um que se encontra aqui, a cada pastor, a cada ministério, a cada serva, de todas as obras da casa do nosso Senhor Jesus, que depender da placa da igreja, o Deus é um só e é o único que deu a vida para mim e para você. Amém?